Virou notícia nacional a bolsa que o governo do Rio Grande do Norte criou para adolescentes e jovens que cumpriram medida socioeducativa de internação ou semi-liberdade. A bolsa que o governo do estado instituiu é de R$500. A decisão foi oficializada pela Fundase, Fundação de Atendimento Socioeducativo, em instrução de serviço assinada pelo presidente da instituição, Herculano Ricardo Campos, dentro do programa Horizontes Potiguares. O benefício vai durar 6 meses. Cada menor infrator desse que cumpriu medidas socioeducativas ou de internação em uma das unidades vão receber R$500 durante 6 meses, totalizando R$3.000. Isso pode ser prorrogado e será depositado em conta bancária no nome do beneficiário. Para ter acesso, o jovem precisa aderir voluntariamente ao programa, ter firmado um projeto de vida com a equipe técnica e estar matriculado e frequentando a rede regular de ensino. A prioridade do programa é para jovens sem vínculo familiar e com renda familiar per capita de até R$318 para gestantes, puérperas e responsáveis por filhos e pessoas com deficiência ou questão de saúde mental. O acompanhamento será feito por relatório mensal da equipe técnica. Gente, na lei fria aí, não é um mau projeto não, tá? Você estimula o cidadão a sair da criminalidade. Ele tem gatilhos a cumprir para poder receber os R$500. Mas, sinceramente, o governo do estado não tem dinheiro para isso não. A Fundasa, as unidades aí, Bruno Araújo, Paulo Araújo e Luiz Henrique, está tendo fuga por falta de estrutura. Falta acompanhamento psicológico. Tem dia que a alimentação não presta. O básico não está funcionando. Aí vai pagar a bolsa de R$500 para quem cumpriu medida lá dentro. Muitos na criminalidade, muitos que não têm menor interesse. Aí disponíveis recursos para isso. Eu observando e os vendo... próprios relatórios do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, diz que o sistema está completamente desestruturado. Bruno, eu não sei qual é o impacto, nem o tamanho do valor previsto para implantação e implementação do projeto. Mas eu diria o seguinte, olha só, a gente está falando de critérios de pessoas que são paupérrimas. Como é, isso é uma coisa básica, como é que você praticou um crime, já dentro de uma condição de extrema vulnerabilidade social, porque é o que está dito na lei, no programa, aliás, que eu não sei se ele é baseado em lei ou se é só um programa executado pelo governo de maneira geral, mas como é que você pega essa pessoa entra para o sistema socioeducativo, paga as medidas, quando ela sair, se ela se vir absolutamente sem oportunidade, ela vai reincidir, amigo. Ela vai reincidir. Então, a bolsa, somada aos critérios que estão impostos aí, são uma tentativa que, cá para nós, é uma tentativa muito louvável, mas que não sei até onde vai dar resultado, porque esse tipo de monitoramento também precisa ser feito para saber se de fato essa pessoa que recebeu a bolsa conseguiu se ressocializar e buscar uma alternativa diferente do crime para a vida. O sistema, de fato, ele está em situação muito complicada, mas a gente está falando aqui de uma tentativa de resgatar as pessoas do crime. Pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade social. Se ela comete o crime, vai preso, sai e não tem horizonte, ela vai fazer o quê? Continuar criminoso. Ô, Luiz Henrique, isso é mais um daqueles projetos de governos de esquerda que passa a imagem de que está sempre querendo a brodagem com os criminosos? Os programas de transferência de renda, eles são importantes no Brasil. E eles devem ser medidos com uma régua de quem está saindo deles e não entrando neles. Nós estamos num Brasil que tem mais de quase 10 milhões de brasileiros que estão desde o início nos programas de transferência de renda. Eu não sou contra os programas de transferência de renda, mas eles têm que ter um começo e um fim e um projeto, uma jornada. Nesse ponto aqui, eu quero destacar a auditoria do Tribunal de Contas, porque olha só o que o Tribunal de Contas detectou depois de 2 anos de estudo. Entre janeiro de 2023 a junho de 25, BG, apontou falhas graves nas unidades. Adolescentes passam longos períodos ociosos, sem aulas, esportes, cultura ou curso profissionalizante, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente. O TCE também identificou problemas na alimentação, higiene, colchões ruins, influência de facções criminosas, falta de professores, ausência de controle na profissionalização e abandono da estrutura física. Eu não sei, como o Bruno Araújo bem citou, nós não sabemos o impacto dessa bolsa de R$500. Mas não teria sido melhor
utilizar esta letra do orçamento para melhorar essa infraestrutura e permitir que ao final das suas jornadas, porque o infrator, gente, ele tem abaixo de 18 anos, tá certo? Então ele tem 12, 13, 14, 15, ele é levado para esse tipo de centro. Não é muito melhor investir nessa jornada do que achar que por um acaso ele vai receber algum valor depois? Me parece que é muito mais razoável pensar no antes e o durante. E depois, se for o caso, se for necessário, o depois. Porque senão não tem jeito, essa conta não fecha. Eu acho que o Luiz tocou num ponto fundamental, Bruno. Muito mais do que a estrutura das escolas, o Brasil precisa discutir a qualidade do ensino, que é o que salva vidas, Bruno Araújo. Você veja só, se você compara os anos 70 e 80 e o começo dos 90 no Brasil, os nossos índices de avaliação internacional, PISA, IDEB, colocam tanto o país quanto o nosso Rio Grande do Norte numa situação muito vergonhosa. Ou seja, as nossas crianças e adolescentes, elas já estão chegando aos 13, 14 anos sem saber fazer operações básicas de matemática e de interpretar um texto, certo? Então, assim, tá, tudo bem, o cara vai receber R$500 para frequentar a aula, mas que tipo de aula ele recebe? Que capacitação o professor teve para ensinar a ele? Então é um enxugamento de gelo tão terrível e um fingimento. Beleza, eu passo um ano lá, eu não sou reprovado, porque vocês sabem, as pessoas não são mais reprovadas, né? Não tem mais medo de recuperação ou de levar pau, como se dizia na nossa época. E assim o Brasil vai construindo o quê? Um exército de pessoas que são analfabetas em matemática e língua portuguesa, as duas grandes disciplinas que a gente não está cuidando mais no Brasil. Eu nunca levei pau não, Paulinho. Graças a Deus. Reprovado, levar né? pau nunca levei não. Foi, né? Você tem masculinidade frágil, é não, isso? de jeito nenhum. Sim, tá certo. Você levou? Vai ter sunga branca esse ano Não, no verão, também Pirangi? Vai ser de crochê esse ano. Crochê? Crochê, Alá Caetano. Nunca fui reprovado, porque se fosse, eu ficava sem a língua ou duas orelhas, né? Meu pai dizia o seguinte. Pinochet, a ditadura. Meu pai dizia o lá em seguinte, casa. se você for reprovado, vai ficar sem férias e vai levar uma surra. Aí Você ficava com medo de quê? Da surra ou das não, férias? aí eu fui a primeira vez, aí levei a surra. Aí na segunda vez já não teve mais surra. Venceu não. pelo cansaço. Luiz toca num ponto que eu acho que de tudo que foi dito aqui, eu acho que o mais importante de tudo é que se você, no processo de ressocialização propriamente dito, que é quando você se torna interno do sistema, você não oferece as condições básicas para que ele saia de lá melhor, você já contribui automaticamente para que aquele processo dele, enquanto interno, ele piore a condição do indivíduo. A bolsa, aí eu concordo com o Paulinho, ela acaba se tornando um pano para enxugar gelo. A gente tem um problema social no Brasil que vai além da questão do encarceramento das pessoas. A gente vive num país de profunda desigualdade social, que tem uma dificuldade enorme na formação das crianças nos seus primeiros anos de vida, na própria questão da educação, e isso está relacionado também com a qualidade da alimentação dessas crianças, porque isso influi na qualidade da moradia, na situação de extrema violência, muitas vezes, que essas crianças crescem, isso afeta a questão da construção intelectual e cognitiva dessas crianças. O transporte até a escola. Todos esses fatores influenciam no processo de construção do indivíduo. Então, quando a gente fala em desigualdade social, não é só o fato de fulano ter uma renda maior do que ciclano. Às vezes a pessoa não tem um banheiro em casa. E a gente está falando de um governo, Bruno Araújo, que sequer pagou 13º aos servidores. Uma revolta danada. Está aí rodando um vídeo da governadora ontem numa confraternização que eu não sei do que foi. Acho que foi uma confraternização com os secretários. Pronto, tá aí rodando nos grupos, os próprios servidores rodando o vídeo, botando o vídeo para rodar, revoltados. A governadora festejando o quê? Por sem 13º.